Olá, papai, olá, mamãe. Eu sou a Lucia Almeida, da Escola de Paz. Eu vim aqui hoje e trouxe alguém muito especial, a Marina, que trabalhou comigo, que, aliás, trabalhou não, que estudou, fez mestrado comigo na Unifesp. Foi a minha primeira parceira de trabalho, né, Marina, na Unifesp. Verdade. E ela tem duas filhas lindas e está falando a respeito da disciplina positiva, está fazendo um trabalho muito bacana. A Maia de Minas, mas ela está disponível para dar palestra, para falar a respeito da disciplina positiva por todo o Brasil. Então é só convidá-la. Depois a gente vai deixar aqui também o Insta do Afetos, que é a página que a Marina traz bastante coisa para a gente falando a respeito de disciplina positiva, que é bem bacana, por isso que eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês, para falar um pouquinho a respeito da disciplina positiva, um pouquinho a respeito do trabalho dela e explicar para a gente o que é a disciplina positiva, né? Então vamos entender hoje o que é essa disciplina positiva. Má, conta para a gente o que é a disciplina positiva, por que você resolveu estudar a disciplina positiva e começar esse trabalho? Oi, Luci. Muito bom estar aqui com você na Escola de Paz. Obrigada pela parceria, pela confiança no nosso trabalho. E é muito bom a gente estar se reencontrando, né, após o mestrado, e a gente juntas aí nessa missão de, né, trabalhar com os pais, com as mães, com os educadores, a respeito da educação de filhos. E, bom, a disciplina positiva, ela me conquistou, né? Primeiro, essa busca se deu pela própria maternidade, né? Como você disse, eu tenho duas mocinhas, né? A Alice e a Luísa. A Alice está com 4 anos, a Luísa com 9 meses. E foi nos desafios que eu estava enfrentando inicialmente com a Alice, né? E que eu comecei a buscar respostas. Ela sempre muito questionadora e cheia de argumentos. Eu falava, poxa, né? Como lidar com esse ou aquele comportamento de uma forma realmente respeitosa para nós duas, né? Para nossa família. E eu me deparei com a disciplina positiva na internet mesmo, comecei a buscar artigos e fazer algumas leituras, seguindo algumas pessoas no Instagram, e eu tive a oportunidade de fazer a formação, né, não me contentei só com esse conhecimento, e falei assim, poxa, eu preciso me aprofundar mais, e aí eu fiz a formação como, né, eu sou certificada pela Positive Discipline Association, como educadora parental, né, e a partir daí, né, do final do ano, eu comecei a multiplicar isso com outras famílias, com outros pais, né, tenho realizado alguns eventos, alguns workshops que a gente trabalha, né, os princípios da disciplina positiva, as ferramentas, né, estamos com o Instagram e em breve outros meios aí, outras mídias, a gente está começando esse trabalho e é um prazer estar poder compartilhando aquilo que a gente acredita, né, aquilo que eu estou vivendo em casa e que eu vejo os resultados na prática, né, e que são transformadores mesmo. Eu falo que, desde que eu conheci a disciplina positiva, a maior transformação foi em mim, né, e a minha transformação, né, do meu esposo tem trazido transformações na vida das pequenas, né, eles são reflexo daquilo que a gente faz, né, então, essa mudança de paradigmas que a disciplina positiva trouxe tem refletido na minha casa, né, com um resultado incrível. E, Má, conta pra gente, assim, como mãe, né, aplicando de fato a disciplina positiva, mostra pra gente um recorte, alguma coisa que faça a gente entender como efetivamente a disciplina positiva pode ajudar na educação das crianças, ajudar nessa coisa que os pais ficam muito aflitos de saber como fazer, o que fazer, se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Como a disciplina positiva efetivamente entra na educação, no dia a dia? Só contextualizar, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre esse termo, né? A disciplina positiva, ela é uma abordagem socioemocional, né? Ela tem sido utilizada no mundo inteiro, milhares de famílias e escolas têm feito uso dessa abordagem, né? Em mais de 20 línguas que os livros estão traduzidos. A principal autora é a Jane Nelson, para quem não conhece, vale a pena a leitura. Depois a gente pode compartilhar essas dicas de leitura mais detalhadamente. Mas é uma abordagem que se diferencia das outras porque o foco dela é na autorregulação da criança, né? Existem outros tipos de programas educacionais que focam no controle externo, né? Ou seja, na recompensa, ou seja, com a punição, e a disciplina positiva usa
não usa nenhum desses artifícios, ela usa a questão do desenvolvimento de habilidades de vida da criança a longo prazo, né? Às vezes a gente não vê o resultado tão de imediato, mas é um processo, né? E que vai ficar para a vida toda da criança, né? Habilidade de resolução de problemas, né? Uma série de habilidades que são fundamentais, não só para a infância, mas para a vida adulta. Eu falo que se todo mundo tivesse sido criado com a disciplina positiva, a gente evitaria anos de terapia, né? Porque realmente... Sai bem mais barato a disciplina positiva na infância do que a terapia depois. Não que a terapia não seja boa, acho ótima. Eu faço, gosto, mas a gente poder fazer só por prazer seria melhor, né? Exatamente, exatamente. E assim, bom, um exemplo, né, da disciplina positiva, que, como eu disse, é uma abordagem que não visa esses controles externos, ela foca na gentileza e na firmeza ao mesmo tempo, né? A gente tenta, a disciplina positiva, a gente quer o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, né? Que são... É o que eu mais gostei, sabia? Essa coisa de ter esse equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, que é muito importante, né? As pessoas às vezes entendem como algo que dá certo, só gentileza, só gentileza. E a disciplina positiva, não, ela traz muito claramente essa necessidade, né? Exatamente, né? Porque os dois extremos são perigosos, né? A firmeza em excesso é perigosa e a gentileza também em excesso vira permissividade. Então a gente não quer nem o excesso do limite, nem a falta dele, né? E como fazer isso, né, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, né, tanto para o adulto quanto para a criança? Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, porque muitas vezes a gente escuta, né, mas o meu filho precisa me respeitar, né, o adulto querendo impor um respeito, mas a gente se questiona, será que eu tenho sido esse modelo de respeito, essa referência de respeito que eu quero ter, né? Então, a disciplina positiva, ela traz ferramentas e estratégias que são respeitosas tanto para o adulto quanto para a criança ou para o adolescente, né? Essa relação horizontal e não vertical que a gente está acostumado, né? Tradicionalmente, pelo menos eu fui educada assim, não culpo meus pais, porque eram as ferramentas que eles tinham naquele momento, né? E fizeram da melhor forma que eles puderam, mas hoje a gente tem outros recursos, né? A disciplina positiva está aí para ampliar a nossa consciência, né? E nos dar novas possibilidades de encorajar as crianças, de fazê-las parte da resolução dos problemas que a gente tem no dia a dia, e isso é muito bacana, né? Você pediu algum exemplo prático, né? Vamos pegar um do dia a dia, né? Por exemplo, a hora de ir para o banho, né, que é um desafio, acho que para muitas mães, porque as crianças estão entretidas, estão brincando, elas não querem parar de fazer aquilo, elas não querem ir para o banho, é sinal de parar de fazer algo prazeroso e elas resistem ao máximo. Né? E aqui em casa... Hoje disse que vai tomar banho só amanhã, então acho que eles deixam sempre o banho para amanhã, vira cascão, todo mundo. Pois é, né? E como negociar isso e fazer as crianças cumprir a rotina, que é uma coisa essencial e importante, e sem aquele conflito, sem o estresse, sem eu ter que mandar, sem que eu ter que usar do autoritarismo ou da punição, ou mesmo recompensa para que ela faça aquele comportamento. E aí, um exemplo aqui em casa, né, e uma das ferramentas da disciplina positiva são as escolhas limitadas, né. Muito interessante aqui em casa, em relação ao banho, eu comecei a dar escolhas limitadas para a Alice, né, que fossem atrativas para ela. Você prefere ir para o banho com música ou com algum brinquedo, né? Às vezes a gente faz o salão das Barbies durante o banho, ou a gente põe uma música e ela vai dançando, mas eu coloco de forma firme que está na hora do banho e dou para ela alguma escolha, alguma alternativa que ela se sinta importante e aceita naquele processo também. Ela se sente mais motivada a cooperar, né, naquela rotina, porque ela tem alguma escolha, né? Uma escolha limitada, mas ela se sente mais convidada a participar e a cooperar. E do que você está falando, Mari, que eu acho importante, né, é que assim, quando você faz esse convite, quando você deixa para ela a escolha, não é que ela pode escolher o que ela quiser, né? Tem um limite aí, né? Tem aí algo que deixa a criança mais segura, porque ela, de repente, ela vai falar para você, eu quero levar o botijão de gás para dentro, né? Tô indo para uma coisa impossível, mas né? A gente sabe que os pequenos têm uma imaginação muito fértil, né? Então, assim, de repente ela vai pedir uma coisa que você não vai poder permitir. Então, não é que eles fazem do jeito que eles querem, né? É uma negociação, né? E uma possibilidade deles também, de alguma forma, darem o dedinho deles ali, né? A pitadinha deles, mas
sempre com a organização do adulto. Então, você decide, né? Ou é levar as bonecas, ou é ouvir música, que é uma coisa possível no banho, né? Então, assim, é o adulto que define o que é. Ela tem autonomia da escolha, mas é uma autonomia organizada, limitada. Exatamente. Exatamente. A gente fala que a disciplina positiva trata tanto o adulto quanto a criança como iguais, mas iguais no sentido de respeito, de dignidade, né, que todos nós precisamos disso, né, de senso de pertencimento, de importância, mas não que a gente tenha atribuições iguais, né, por exemplo, né, a gente tem que liderar a casa, a gente tem que liderar os filhos, né, mas numa relação horizontal, mas não quer dizer que a gente tem as mesmas tarefas, né? A criança não tem o mesmo papel que os pais, definitivamente, né? O pai tem que colocar os limites, estabelecer as regras, mas isso pode ser feito de uma forma respeitosa, gentil, né? E isso que propõe a disciplina positiva, né? Por exemplo, às vezes é possível a criança, você quer tomar banho antes ou depois do jantar? Né? São coisas que talvez não mudam tanto para nós, a rotina, mas para eles, só deles terem a possibilidade de escolher, isso facilita muito, né, a rotina, o dia a dia, porque eles se sentem mais convidados, né? Quando a gente fala que quando a gente recebe uma ordem, né, lembra aí na memória a última vez que você recebeu uma ordem, faça isso, faça aquilo. A tendência é nosso corpo travar, né? A gente responde por corpo. Então, a gente não quer fazer, a gente não quer seguir ordens, né? E a criança também não. Né? Então, como eu convidá-la a participar, convidá-la a cooperar de uma forma firme, né? Porque tem coisas que precisam ser feitas, mas gentil ao mesmo tempo, né? Dando escolhas que são possíveis para ela. E quando ela tiver no mundo do trabalho e for adulta, ela vai saber lidar com essas ordens de uma forma que ela entende que, né, tem coisas que ela vai ter que fazer, mas ela construiu aí ao longo do tempo uma segurança emocional que dá a ela depois, né, meios, né, mecanismos para lidar com as questões de adulto, né? Essa coisa, porque a gente vai ter, na vida adulta não tem jeito, né? Tem gente que manda e tem gente que obedece, né? Em alguns momentos. Mas aí você fortaleceu ela de alguma forma emocionalmente para que isso não seja um conflito lá na frente, não é? Acho que isso que é importante da disciplina positiva, né? Essa Então, do gente foco de equilíbrio. ação, né? A ação dela é interna, né? Então, mesmo que não tenha alguém mandando ela fazer, ela sabe que aquilo é importante e precisa ser feito, né? Então, justamente esse resultado que a gente deseja que é a longo prazo, né? O que eu faço quando ninguém está olhando? Né? Então, se eu tenho o hábito de sempre recompensar, a gente tem ver esses quadros de recompensa, uma estrelinha, muito utilizados, não julgo quem utiliza, tem os seus pontos positivos, mas o foco de controle é externo. E quando não tiver estrelinha, e quando não tiver a recompensa, será que a criança vai estar motivada a fazer por ela mesma? Né? Então, acho que esse é o grande desafio da gente desenvolver as habilidades de vida a longo prazo, né? Sem a recompensa e sem a punição. Então, a criança entender o que é certo, entender o que é importante, né, e ser participante dessas soluções que a gente precisa para os desafios do dia a dia. Esse equilíbrio emocional, né, com as coisas externas, a criança consegue de alguma forma ter, porque essa gentileza, como que eu posso dizer, uma gentileza que ela tem limites, né, que ela tem organização, faz com que a criança de alguma forma se sinta segura, né? Exatamente. E ela participando, né, do dia a dia, das possíveis soluções, ela se sente mais autônoma, mais confiante, e ela leva isso ao longo da vida, né? Essa capacidade de resolução de problemas, que é tão importante, né, nos tempos de hoje, a criança vai desenvolvendo isso desde pequena, né? A gente tem feito reuniões de família aqui em casa, e que é uma outra ferramenta da disciplina positiva, e a Alice, assim, traz soluções muito legais, né? Então, outro dia a gente estava falando sobre o uso da televisão, né? Porque eu falei, Alice, como que a gente vai controlar, né? Porque eu acho que você toda hora pede, mas se a gente tivesse um combinado, alguma coisa, eu falei assim, mãe, a gente está precisando voltar a usar o nosso quadro de rotina, que a gente fez um quadro bonitinho e tal, e caiu no esquecimento depois de um tempo. E ela falou, mãe, se a gente voltar a usar o quadro de rotina, eu vou saber o horário que eu tenho que ligar e desligar a televisão. E aí, assim, ela deu uma solução respeitosa, viável para todo mundo, e depois que a gente consegue estabelecer isso com a criança, não precisa insistir, não precisa brigar, não precisa mandar, porque ela foi parte da solução, né? Então, isso é para todo mundo. E você vê como a rotina é importante, né, Mari, para eles, o quanto eles precisam de rotina, porque é isso.
ela mesma falou, né? Precisamos voltar ao quadro de rotina, né? Porque aí eu sei o horário que eu posso assistir. E é isso, né? Às vezes é o tempinho que o adulto precisa ter para olhar para o seu filho, para ouvir o seu filho, que a educação se torna muito mais tranquila, né? Para todo mundo, a casa fica muito mais harmoniosa, fica tudo mais fácil, né? Exatamente, que às vezes a gente cobra deles um autocontrole que a gente também não tem, né? E Exato. quantos comportamentos indesejáveis das crianças poderiam ser evitados se a gente mudasse o nosso comportamento, né? Se a gente mudasse algumas coisas na nossa rotina, respeitasse o tempo que eles precisam, né? Igual a questão da alimentação, que é sempre um desafio também, né? Se a gente estabelece qual que é o tempo que a criança precisa para se alimentar bem. A gente consegue se alimentar em 10 minutos e sair correndo, mas e a criança, ela dá conta disso? Eu tenho respeitado o tempo necessário para ela realizar aquela atividade? Então, Falei muito pode ser. hoje num vídeo, viu, Mari? Porque é bem isso, as pessoas, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto, né? E para refeição, principalmente. Exatamente. Então, a gente fazer esse exercício de autorreflexão, né? O que eu posso modificar enquanto adulto, porque eu tenho o controle, né? Das situações, da rotina, e o que eu posso modificar para favorecer, né, esse engajamento da criança, né, favorecer essa rotina acontecer de uma forma mais leve, mais prazerosa para todo mundo. Né? Então, é por isso que a disciplina positiva, eu falo que ela quebra paradigmas mesmo, porque às vezes a gente quer só ter o controle e ter o poder sobre as crianças, mas na verdade a gente tem que se questionar e se colocar nessa relação horizontal para que a gente possa aprender juntos e construir, né, tudo isso junto com a criança, né? Não é uma questão vertical mais, a gente fala de uma relação horizontal, com atribuições diferentes, mas a criança tem que ser respeitada em sua individualidade, tendo escolhas, mesmo que limitadas, enfim, é um desafio para nós, né, sair desse lugar. Exatamente, porque é isso, né? Acho que é educar com afeto, educar com presença, educar com conversa, educar olho no olho, né? Acho que a disciplina positiva traz isso de diferente, né? Ela mostra essas questões que eu respeito muito e acredito muito, que eu acho que o pai precisa olhar para o seu filho, precisa conversar, precisa ter afeto, precisa que a gente às vezes só quer cobrar, mas não senta, né? Não vai ali no tempo da criança para ouvi-la e para entendê-la também um pouquinho, né? Bem bacana. Gostei. E Mari, isso que você falou da reunião, eu fiquei bem curiosa, mas aí eu queria que você gravasse um vídeo depois e que você colocasse lá no seu canal de afeto para a gente acompanhar e entender como funciona essa coisa da reunião na disciplina positiva. Você faz isso para a gente? Pode deixar que vai ser meu próximo vídeo. Oh, Desafio aceito aí, viu? Vamos compartilhar, que eu acho que é uma das ferramentas, se eu pudesse escolher uma, a reunião de famílias, para mim, é uma das mais poderosas, porque ela justamente trabalha todos esses aspectos importantes da disciplina positiva. A reunião de família consegue reunir todos eles nesse momento. E aí, normalmente, quando a gente fala de reunião de família, o pessoal, mas não, parece mais um DR. Não. Seguindo passo a passo da disciplina positiva, a reunião de família se torna um momento prazeroso, né? Aqui em casa a Alice não vê a hora de chegar, ela que gostaria de fazer a reunião de família várias vezes na semana. Mãe, é hoje? E eu falei, não, é toda terça-feira, filha. E ela é um momento que ela espera, porque é um momento onde ela se sente ouvida, ela se sente participante, né? Ela se sente conectada com a gente. E isso que é uma das coisas muito importantes da disciplina positiva, né? Porque eu falo que o comportamento das crianças, né? Elas fazem o que elas fazem porque elas buscam conexão, elas buscam senso de aceitação e de pertencimento. E às vezes a gente vê aquele comportamento desafiador e olha só para ele, né? Mas ele é a pontinha de um iceberg, né? Qual que é a crença que a criança tem ali por trás, né? Isso que a gente tem que busca trabalhar através da disciplina positiva. Não adianta só eu eliminar a pontinha do iceberg, sendo que existe uma crença ali por trás que vai fazer aquela criança repetir aquele comportamento e fazer mais e mais vezes, porque ela acredita que talvez ela não tenha atenção, ela acredita talvez que ela não é aceita, e isso pode ser a base desse mau comportamento, desse comportamento indesejado. Então, a gente... A falta de conexão, né?
Exatamente. Todo ser humano, o que a gente mais busca, né, é ser aceito e ser pertencente, se sentir importante. E se a criança não está sentindo isso, com certeza ela vai expressar isso de alguma forma, que é muitas vezes vista através do comportamento inadequado, indesejado. Da criança mal criada, né? A criança que não obedece, mas ela não obedece porque ela está querendo chamar atenção de alguma forma, né? E a forma que ela sabe chamar atenção é essa. Um dos autores que embasaram, né, a disciplina positiva, o Dreykus, ele fala o seguinte, que toda criança mal comportada, na verdade, é uma criança desencorajada. Então, a gente tem que trabalhar nesse encorajamento, nessa conexão, para que a gente possa ter os resultados que a gente deseja. E isso é um processo, né? Não é do dia para a noite, né? Falar, você é positiva sempre na sua casa. Não, é um exercício, né? Somos imperfeitos e a gente tem que celebrar isso, porque a gente está sempre em processo de aprendizado. A gente se colocar nessa posição, eu acho que é muito importante, porque a gente não dá conta, né, de ser perfeito o tempo todo, isso pode gerar muita frustração, mas a gente mirar em algo e tentar sempre melhorar. Eu acho que esse é o caminho. Isso mesmo, principalmente pai e mãe, né? Que são muito, muito cobrados e são imperfeitos, não tem jeito, né? Não tem como ser perfeito porque você aprende. A Alice vai ser, né, muito e já é muito diferente da Luísa. Então, assim, são filhas do mesmo pai, da mesma mãe, estão na mesma família, com a mesma educação, mas a Luísa está aí com 9 meses, então ainda não mostrou tanto. Mas você já deve perceber diferenças muito significativas entre a Luísa e a Alice. Então, a gente precisa, né, entender que os pais erram, né, e que os pais o tempo todo aprendem. Não existe receita de bolo, né? Porque cada filho é diferente. Eu falo que mesmo a gente, quando a gente se coloca nesse papel, né, Lucy, de estar auxiliando os pais, as mães, a gente se coloca nessa condição de imperfeição também. Eu não me coloco como especialista, porque eu falo que especialista do filho de alguém eu não sou, né? Somente os pais e as mães são especialistas em seus filhos. Vocês os conhecem mais do que ninguém, melhor do que ninguém, né? E a disciplina positiva ela traz muito. Está aqui para dar pitadinhas, né? Para ajudar, né? Não para ensinar nada para ninguém, porque é aquilo que a gente falou. Nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe. Né? Só que aí eles precisam de pequenos ajustes e ajudas que a gente está aqui para isso, né? Certeza, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, né? Que a gente deve buscar, sim, se aperfeiçoar, investir nessa questão, né? De buscar ferramentas mesmo para lidar com as crianças, mas, principalmente, né? Se tem conexão, se tem afeto, se tem respeito, né? Com certeza vocês vão ser bem-sucedidos. Agora, somando isso com ferramentas adequadas, né? A disciplina positiva traz mais de 50 ferramentas, então, não quer dizer que uma ferramenta que dá certo aqui em casa, que dá certo com a Alice, ou pode não dar certo com a Luísa, o que dá certo numa família pode não dar certo com a outra, por isso que são várias ferramentas, e a gente pode, né, conhecê-las, né, pode nos facilitar muito, qual vai ser mais útil em dado momento, em outro momento, enfim, é um desafio, um exercício, a gente está em exercício, quando a gente se coloca nessa condição, e de aprendizado constante, né? Estamos aí para aprender juntos, para somar, para contribuir com outros pais, outras mães que estão implicados aí nessa grande missão que é educar os filhos e formar adultos melhores. Isso mesmo, Mari. Olha, gente, a gente vai encerrar a nossa conversa aqui com a Marina, mas ela vai deixar depois o vídeo e aí eu vou passar para vocês o endereço do canal dela, tudo certinho, para vocês aprenderem a fazer a reunião de família, né, Marina? A gente vai falar mais sobre isso e a Marina com certeza vai ter dicas ótimas, já tem lá no Instagram Afetos, depois vocês vão lá, comecem também a seguir, né, acompanhar, que tem posts bem bacanas. Eu tô sempre lendo seus posts, gostando bastante. Ajuda, você vê, é a corrente do bem. Ajuda na escola de pais, vai ajudar os pais, vai ajudando todo mundo. Tem muita coisa que você escuta que, né, me ajuda na sala de aula. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente está falando coisas boas da infância para esses pais, para essas mães, né? Para que eles possam educar com mais segurança, com mais tranquilidade, para a gente ter aí adultos mais tranquilos. Então, Marina, obrigada pela parceria, obrigada por ter falado um pouquinho da disciplina positiva. Com certeza, todo mundo ficou muito encantado, porque eu tenho acompanhado aí, você tem falado com muito amor e tem funcionado muito bem. Então, assim, valeu a pena, viu? Muito obrigada.
Obrigada a você, Luci. Estamos juntas aí, né, para somar e para contribuir cada vez mais. Um abraço. Foi um prazer estar conversando com você e aprendendo juntas. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo.